Sejam bem-vindos. Então, para mim é um prazer voltar a dar aula tão rapidamente para vocês. Eu pensei que a gente ia se ver só lá na esquina, lá do sétimo, oitavo, mas certamente no nono, alguns de vocês. Então é bom vê-los com tanta agilidade. Eu fico muito feliz de ver o rostinho de vocês e ver que vocês estão, estão bem, pelo menos espero, né? Então, nosso caminho aqui, na disciplina, vai ser pensar questões para além do que diz respeito ao escolar ou educacional, mas a gente precisa dar conta da ementa da disciplina e do nosso plano de aula, que já está lá no AVA, mas eu vou compartilhar a tela para conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, hoje, é uma aula de apresentação. Então, tem, claro, alguma situação que eu quero discutir com você já de conteúdo, fazer alguma exposição, a gente pensar sobre alguma coisa juntos, que eu já preparei, mas é importante a gente falar um pouco sobre coisas que vocês já viram nas outras disciplinas, eu imagino, falar sobre contabilização de presença, sobre participação no fórum, sobre formas de avaliação, falar sobre esses assuntos, mas também falar um pouco como que é essa disciplina, o que que se espera de vocês, o que vocês também podem esperar do professor no decorrer desse semestre. Deixa eu achar aqui o arquivo, deixa eu ver se tá aqui. Tudo bem? Vou compartilhar aqui com vocês. Como vocês estão com o áudio fechado para controlar o ruído, se tiver alguma pergunta, coloca no chat. A Verônica, ela tem o meu e-mail, é a Verônica, né, Verônica? A Verônica tem o meu e-mail, a gente vai continuar se falando por lá, então qualquer dúvida vocês podem mandar pela Verônica, mas também pelo Ava, mas podem usar a aula também para tirar dúvidas sobre coisas que não tem a ver, às vezes, com conteúdo, mas tem a ver principalmente agora que a gente está no começo, e assim, se a gente tiver que fazer alguma adequação de combinação, é hoje, tá? Ah, professor, eu não pude me logar na hora, mas eu tenho uma sugestão. Não, perdeu o Playboy, ou Playgirl, perdeu. Então, se tiver que combinar, vai ser hoje. Não vai ser amanhã nem depois, tá? Então, por isso que eu quero apresentar para vocês. Deixa eu abrir aqui, compartilhando a tela. Seja bem-vindo para o Everton, só que não é o Everton que tá ali. Você ri, né? Vocês gostam de enganar o professor. E tem um pessoal que usa os usuários não é o seu caso, mas tem gente que usa do filho, da mãe. Às vezes eu falo, mas quem é essa pessoa? Daí eu falo assim, ah, meu filho, é minha mãe. Não dá pra ouvir, Anjinho, tá? Não tá dando pra ouvir. Não, não. Tá como se tivesse aberto o seu áudio, mas ele não tá chegando pra gente. Vamos lá. Cadê aqui? Uma janela. Não é uma janela que eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar uma. Ah, eu vou compartilhar minha tela inteira, vai. Estão conseguindo ver a minha tela, o documento do. Peraí. Estão conseguindo ver a minha tela? O documento do Word? Sim? Eu estou tirando aqui para ver o rostinho de vocês, tá? Então eu vou ler com vocês, tá? Para quem chegou agora, a gente vai hoje. São os efeitos do computador compartilhado, né? É isso aí. Importante que você está incluída digitalmente, então isso que é o mais importante.
Eu vou ler com vocês, de novo, a gente não vai mais do que 21 horas hoje. Eu até quero fazer depois um combinado com vocês, de repente a gente começar um pouquinho mais cedo, umas 7h10, 7h15, que seria o horário que a aula começa, para a gente poder terminar semanalmente até as 9 da noite, com aula expositiva e tal. E claro, eu continuo disponível para vocês, para quem tiver dúvidas ou afins, né? Mas eu acho que a ideia agora que a gente viveu esse semestre juntos, é deixar vocês aproveitarem melhor o tempo, porque eu sei que além da aula expositiva, das nossas discussões, vocês precisam também, obviamente, espero, né, que vocês leiam, que vocês se apropriem do conteúdo, né? Então, vocês precisam ser mais ativos nesse processo, é isso que eu estou querendo dizer. Ok, então vamos lá. Disciplina de Psicologia Escolar e Educacional, lembrando que isso já está no AVA, tá? Plano de aula, vocês clicam lá e vocês conseguem baixar o Word, tá? Carga horária, 3 horas semanais. Ementa, então, é o seguinte, atuação do psicólogo na interface com a educação em uma perspectiva crítica em psicologia. Atuação do psicólogo em relação aos processos educativos e às demandas escolares que surgem no contexto clínico, institucional e comunitário. Dito em outras palavras, a gente vai pensar nessa disciplina a psicologia escolar e educacional numa perspectiva crítica à educação e também ao fazer nas escolas. Um pensamento crítico não significa alguma coisa, como no senso comum, pejorativo. Significa que nós vamos pensar do ponto de vista científico, de uma reflexão que considere vários fatores, por exemplo, históricos, fatores filosóficos, fatores éticos, aspectos do próprio fazer da psicologia enquanto ciência e profissão, dentro desses campos ou espaços, né? E o outro ponto é que a atuação do psicólogo, ela pode surgir como resposta a vários contextos, não só o clínico, mas também há uma demanda da instituição ou demandas comunitárias. E a gente vai falar um pouco disso hoje, mas também na semana que vem a gente vai se deter mais sobre esse ponto, ok? Objetivos gerais: compreensão dos fenômenos e processos psicológicos constituídos a partir de relações sociais, por meio da discussão de situações, problemas de escolarização. Ou seja, a gente vai buscar compreender não só a educação ou a escola, mas os processos psicológicos nas relações que acontecem dentro da escola, que acontecem na educação, e que essas situações, problemas, não quer dizer que elas são situações problemáticas, mas são situações que nos levantam perguntas. O que a psicologia pode contribuir? Isso que é uma situação problema. Podem ser também estudos de caso, etc., né? Outros exemplos. Compreensão, né, segundo tópico, da atuação do psicólogo em contextos educativos para a promoção do desenvolvimento humano e construção de políticas públicas que expressem o compromisso com a educação pública brasileira. Esse é um ponto importante porque é o seguinte, a gente, muitas vezes, como psicólogos, somos requisitados a pensar a educação a partir de demandas clínicas ou a partir de demandas institucionais das escolas específicas. Então, um coordenador pedagógico, um diretor, que solicita uma avaliação de um aluno com dificuldades de aprendizagem ou com comportamentos inadequados, ou que passou por algum tipo de situação que pode ser considerada traumática do ponto de vista psicossocial, e que aí o psicólogo é solicitado. Pois bem, só que a gente pode ampliar esse pensamento, que é como a demanda chega das escolas para nós, uma das formas, né? Porque a gente também pode ir até a escola e observar diretamente o que acontece. A gente pode
ouvir e atentar a comunidade, mas tem uma outra ponta, que é a ponta da política pública. Eu sei que vocês também, se não estudaram, vão estudar isso na nossa disciplina, mas na nossa disciplina, não, no curso, mas é importante dizer que a política pública ela faz essa ponte entre o que está definido na Constituição Federal, lá cláusulas pétreas, é, entre os preceitos mais fundamentais da nossa Constituição, que basicamente é dizer que existem direitos e que também existem deveres. Existem direitos do cidadão, nós somos cidadãos de direito, e existem os deveres do Estado. E que para que essa conta feche, então existem uma série de leis e uma série de decretos que vão permitindo que esse direito seja vivido, experienciado, seja alcançado pelo cidadão, né, que o alcance, mas também que o Estado consiga implementar isso, e é claro que, dependendo como isso acontece, também há corresponsabilidades. Só que a política pública, ela é justamente esse caminho entre o que está na Constituição e as formas em que o Estado vai fazer com que esse direito seja garantido e não vilipendiado, e que o Estado cumpra o seu direito, cumpra o seu dever, que é estabelecer o direito, por exemplo, o direito à educação. Ou seja, em outras palavras, mais resumindo, o psicólogo pode e deve atuar de forma a pensar as políticas públicas. Ou seja, a psicologia escolar, a psicologia educacional, também deve pensar como são construídas essas pontes entre o que está na Constituição do país e o que é implementado, sem fazer uma distinção entre o que é público e o que é privado. Ou seja, a educação é um direito, ponto. Então, como que nós vamos permitir que isso aconteça, ok? 3, né, o terceiro tópico aqui, que é nosso outro objetivo, é desenvolver ou desenvolvimento de estratégias de intervenção frente aos problemas de escolarização, segundo uma perspectiva crítica no contexto escolar. De novo, a perspectiva crítica é uma perspectiva de pensar o contexto e não só como achar a causa de um problema e resolvê-lo, mas pensar criticamente a situação problema, as possibilidades de solução, e que ela seja avaliada a partir de um pensamento mais criterioso do ponto de vista científico, filosófico, portanto ético, né, e até epistemológico, e a gente vai ter que exercitar isso um pouco também. Objetivos específicos, né, são os gerais, conhecer o percurso histórico da escolarização brasileira, as políticas públicas em psicologia e educação no Brasil, conhecer a atuação do psicólogo frente às demandas escolares a partir de uma visão crítica em psicologia, compreender as dificuldades de escolarização em uma dimensão psicossocial por oposição a perspectivas biologizantes. O que significa aqui? Que a gente vai ver isso na aula que vem, inclusive tem um texto lá que está postado como complementar, que é um artigo da, da Marlene Proença e da Barbosa, que é Psicologia educacional ou escolar? Eis a questão, que é uma revisão histórica da psicologia educacional e escolar, ou escolar educacional, mesma coisa, aqui no Brasil, e quais são as bases, e quais são os problemas que a gente se meteu, e quais são as soluções possíveis. E aqui é uma oposição que existe, né? Por exemplo, uma perspectiva biologizante é pensar uma solução biológica para problemas de dificuldade de aprendizado. Dito de uma forma mais simples, que vocês já devem ter visto. Ai, fulano de tal, nossa, ele é muito agitado. Vamos levar ele no médico, porque isso aqui pode ser hiperatividade. Aí leva no médico. E o que acontece?
dão lá para o Joãozinho ou para Maria uma Ritalina. Só que não fazem isso só com o João e com a Maria a partir de um diagnóstico diferencial de TDAH. Isso acontece de uma maneira assim, quase como se fosse assim compulsório, entende? Então, uma resposta medicalizadora e biologizante, e que não considera criticamente o contexto. Como que é a família do João e da Maria? Como é a carteira no qual o João e a Maria sentam lá na escola? Como que é a relação do João e da Maria com a professora, com o professor? Como é a relação do João e da Maria com os seus colegas ao redor? Como que é o trajeto do João e da Maria saindo de casa até a escola e o retorno? Como que é a alimentação do João e da Maria? Qual que é a cultura? Qual bairro que ele estuda e qual bairro no qual ele mora? Existe uma diferença cultural? Existe falta de insumos? De que maneira que a escola comprova que o João e que a Maria de fato estão ou não aprendendo? Como é que eles são avaliados? Como é que isso é discutido com os pais? Existe relação entre os professores e os pais ou responsáveis do João e da Maria? Percebe? E aí uma resposta biologizante é dar Ritalina para o João e para a Maria. Olha que maravilha. Só que se fosse a exceção, já seria ruim, só que não é assim que acontece. A gente já teve períodos biologizantes bem piores, mas ainda temos que enfrentar. E eu vou dizer para vocês, né, spoiler da nossa disciplina, a psicologia, em partes, é corresponsável por essa perspectiva biologizante, tá? A gente não é... A gente, eu digo o seguinte, né? Os nossos antecessores, cabe a nós mudar essa trajetória. Mas os nossos antecessores têm e vocês vão ver isso no texto, tem uma corresponsabilidade nessa história, tá? Que não é pra gente ficar triste, chateado, esse curso é uma enganação, vou embora. Não, não faça isso, mas a partir dessa revisão mais crítica, né, reflexiva, poxa, nem sempre se fez coisas boas, às vezes algumas pessoas fizeram, alguns grupos fizeram caquinha. Então vamos rever isso e vamos aprender com os erros, ok? Peraí, o chat. Eu vou ler um pouquinho o chat aqui, tá? Mas os nossos encontros serão sempre às 19 às 21. Então, Verônica, eu queria propor da gente começar uns 15 minutos mais cedo, das 9h15 até no máximo 21, porque se a gente conseguir fazer a exposição, tirar dúvidas até as 21, a gente termina a aula. Se não, com 1h45, eu acho que dá para a gente cumprir o conteúdo numa boa, entendeu? Mas aí a gente tenta combinar isso, a gente tem 1 hora ainda, pelo menos. Vamos lá. Everton Luan pergunta: esses são os efeitos do computador? Não, isso aqui ela comentou já. Vemos a mesma abordagem nos hospitais públicos, em geral. Sim, infelizmente, é uma realidade maior do que a educação, tá vendo? Por isso que eu falei, a gente não vai ficar só restrito a pensar a escola. A gente vai pensar, poxa, mas isso acontece na escola, mas também acontece em outros espaços, sim. E quando a gente fala de direitos, de políticas públicas, a gente acaba quase que de maneira imediata abrindo o nosso leque e pensando, poxa, mas esse raciocínio pode ser usado em outro espaço, outro campo do pensamento, outra realidade. Cláudia Pereira, professor, esse percurso histórico revela a eugenia, onde os testes psicológicos colaboraram para uma estruturação do hoje. Sim, principalmente a reprodução dos comportamentos. Pensamentos como o que citou sobre a criança agitada reforça isso. Teremos uma matéria rica, crítica desafiadora e trabalho reverso da psicologia. E aí o Everton Luan, né, esse aluno novo que a gente tem aqui, exatamente, Claudinha, mas é isso mesmo. E a gente vai ter que rever, porque o papel nosso, principalmente
Eu acho que esse é o papel da nossa troca aqui, né? A minha posição, todos nós psicólogos, né? E psicólogas. Então, vocês no processo formativo da graduação e eu já graduado, e isso é uma coisa que, eticamente, ela tem que sempre acontecer. Então, os mais velhos de formação sempre se responsabilizando e ajudando aqueles que estão no seu processo formativo. Então, eu tenho pessoas mais velhas que eu que me ajudam, e isso é uma cadeia que nem sempre acontece, mas quando acontece é muito bom, muito bonito. Mas onde eu quero chegar? Que a gente precisa rever, sempre. Por isso é difícil a gente falar de mudanças. Ah, o fracasso da educação. Talvez você já tenha ouvido essa fala e ela já não é de hoje. Mas a gente continua falando de fracasso da educação há 30 anos. Poxa, pelo menos desde que o termo surgiu. E o que a gente está fazendo para que essa educação não continue sendo um fracasso? Eu posso pensar isso como educador, vocês podem pensar isso nos lugares onde vocês atuam socialmente, como alunas, como alunos, mas a ideia é que a gente pense isso no nosso fazer como psicólogas e como psicólogos. Ou seja, qual é o meu papel frente a isso? Mesmo que eu não venha a atuar como psicóloga escolar, o que também é uma grande chance caso os projetos de lei sejam assinados. Aí vai se abrir uma grande possibilidade de que existam psicólogos em cada escola. Se isso acontecer, eu é aquela assim, eu sou um pouco otimista, um pouco, assim, poxa, se acontecer é muito bom, mas eu já vi muitas vezes bater na trave esses projetos de lei, então vamos observar. Mas caso acontecer, essa é uma reflexão necessária, que é isso mesmo, Claudinha. E você vai ver que é mais além, né? Não só os testes psicológicos, mas até o próprio discurso da psicologia é um discurso biologizante, né? Um discurso que fala de anamnese, que fala de diagnóstico, que é uma fala médica. Isso tem a ver com os nossos precursores da psicologia no Brasil, que em boa parte eram educadores, os psicologistas, mas muitos deles também eram médicos. E aí a gente tem uma questão que eles vão trazendo conceitos que não eram originalmente da psicologia, mesmo que já existia psicologia fora do Brasil há muito tempo, desde o século XIX. Psicologia como uma ciência já instaurada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, quando a gente recebe essa carga, nós já temos uma história de uma psicologia não não estabelecida como um campo do saber oficialmente numa faculdade. Então, assim, a gente ou como profissão só a partir de 1962. Só que não quer dizer que antes de 62 não existia psicologia, existia. Só que era a psicologia dos psicologistas, dos médicos, dos pedagogos. E aí a gente acaba trazendo essa bagagem quando começa a formação. E, de uma certa maneira, isso vai trazer malefícios. Um olhar que não é crítico, um olhar que às vezes é biologizante, que é muito, que olha para a criança problema e não para o entorno dessa criança, que não pensa os aspectos sociais, mas só estritamente aspectos cognitivos. Então, são críticas que a gente vai ter que fazer, sim, pensar nisso, porque senão a gente vai só reproduzir o que os nossos antecessores fizeram, e lógico, né, também não é para queimar essas pessoas, assim, né, na praça pública. Mas é pensar criticamente, falou, legal, que bom que você lutou, tal, mas não quer dizer que tudo que você fez foi certo. Nós vamos ter que acertar algumas coisas aí na nossa trajetória. Indicar mitos e preconceitos sobre a criança que não aprende na escola, que é justamente isso que eu acabei de falar, né? Então, existem muito senso comum, não existe só ciência, existe muito senso comum,
muito achismo e também é papel do psicólogo, da psicóloga, desmistificar e desconstruir os preconceitos, ok? Então também é nosso papel ajudar nisso. A metodologia vai ficar aqui meio que assim, é para ser isso, mas não sei. Ó, por quê? Aulas expositivas dialogadas, é geralmente o que a gente faz. Discussão de textos e artigos científicos, é o que nós fazemos. Apresentação de seminários. Não. Visitas técnicas, não vai rolar também. Elaboração de resumos, análise de material teórico, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente tem que repensar por conta da nossa condição mediada pela tecnologia, né? Aplicações simuladas, observação e produção de relatórios. De uma certa maneira, e aí eu já quero conversar com vocês sobre as avaliações, a gente continua trabalhando com aquela dimensão da avaliação, que ela é feita pelo professor, né, combinada, né, já nesse contrato que a gente faz, né, tácito e com certa objetividade aqui na primeira aula, mas que existem outras avaliações, como por exemplo a N2, e a gente vai ter prova integrada, né, tem até data já. Então, pensar aqui com vocês a questão da avaliação. Deixa eu ver aqui que Camila está entrando, seja bem-vinda. Então, como que eu pensei a questão da gente seguir as avaliações? Então, a gente teve problemas aí no semestre passado, vocês devem lembrar, porque tinham as perguntas que tinham que ser feitas a cada aula, e aí depois mudou, e aí depois apareceu era para ter uma coisa, depois não teve, assim, a gente foi tendo que mudar até por conta do que a direção da universidade foi definindo e algumas coisas a gente teve que acatar e não teve muito poder de decisão. Então, o primeiro trimestre, né, que vai encerrar ali por volta do dia 15 de outubro, ou seja, a gente tem aí, começa hoje, né, 6 de agosto, 6 de setembro, um mês, vai dar 2 meses e uma semana, basicamente o nosso primeiro bimestre, trimestre, né? Então eu penso da seguinte maneira, lá para a semana 6, entre a semana 6 e a semana 8, isso vai dar, deixa eu só falar o dia para vocês. Mas como o AVA está organizado por semanas, isso não é um problema. Mas lá para o finalzinho de setembro, entre o dia 24 e o dia 8, 24 de setembro e dia 8 de outubro, eu vou lançar duas atividades para que vocês realizem, tá? Individualmente. Essas duas atividades, elas vão compor a nota da N1, ok? Então, qual que é a sacada aqui? Eu vou tentar até a terceira semana, ou seja, hoje é a primeira, então terceira semana, até a semana, o começo da semana do dia 24 de agosto, daqui a 3 semanas, eu vou tentar já deixar isso disponível antecipadamente para vocês. Aí vocês vão ter mais ou menos um mês, vejam só, um pouquinho mais até, viu? Um pouquinho mais de um mês para fazer essa atividade, ou seja, são duas atividades que têm a ver com esse pensamento que a gente acabou de expor, de pensar criticamente, de pensar, ampliar, porque o psicólogo ou a psicóloga precisa fazer esse exercício crítico. Porque se a gente não fizer, por exemplo, no âmbito da questão escolar, o professor não vai conseguir fazer,
Não quer dizer que ele não tenha capacidade crítica, mas o modo de operar da instituição de ensino o coloca numa situação em que ele tem que realizar, ele tem que cumprir um conteúdo programático, ele tem espaços para pensar criticamente, mas ele não é um psicólogo, ele é muitas vezes alguém formado em biologia, em geografia, em letras, em matemática, em física, em artes. Não é a psicóloga. O diretor também não é. O pai das crianças, a mãe, o responsável também não é. Então, qual o nosso papel? A gente precisa pensar criticamente para pensar soluções que não sejam nem baseadas em preconceitos, que não sejam biologizantes, medicalizadoras, que considerem o contexto social, o contexto afetivo da criança, e que também considerem a maneira como nós observamos a situação, né? Para achar quais são as formas de conduzir as situações problemas, né? Então, os exercícios vão nessa linha, tá bom? Então, a ideia é que até o dia 24 fiquem disponíveis para vocês. Eu vou avisando vocês lá na nossa, no AVA, mas também vou mandando e-mails para o e-mail da Verônica e da Marielle, para vocês ficarem também, não consegui abrir o AVA, mas pelo menos você vai ser informado de alguma forma. E essas atividades vão compor a N1, tá? N2 vai funcionar da seguinte maneira. Deixa eu só ver a data aqui. Peraí, vou só parar um pouquinho a apresentação. Daqui a pouco eu volto aqui para vocês. Então, a prova integrada de vocês, ela vai cair no dia, já falando de segundo bimestre, tá? Então, primeiro bimestre, avaliação, ficou claro? São duas atividades que eu vou deixar disponível a partir do dia 24, ok? De agosto, então esse mês ainda. Vocês vão ter um mês e um pouquinho a mais, um mês e uma semana para fazer as duas atividades. Elas não têm um nível de complexidade muito alto, pelo menos na minha perspectiva, é uma complexidade média, então não dá para fazer um dia antes, mas também não precisa ser pós-doutorado para resolver. Dá para vocês fazerem, tá bom? Isso vai ser a N1. A N2, ou seja, passado o dia 15 de outubro, acabou, fechou, quem fez, quem não fez, complicou, vamos seguir em frente, segue a vida, tal. Aí a gente entra no segundo bimestre. Segundo bimestre, a gente vai ter a avaliação integrada e teremos também a N2, que é a prova regimental, que essa a gente não consegue tirar essa prova, tá? Como que vai ser a, a prova integrada? Vocês provavelmente já têm essa data, que vai ser do dia 6/10, né? A data que o Gustavo passou para nós. Quando cai 6/10? Cai numa terça-feira. Então, essa semana da prova integrada, nós teremos aula normalmente, vocês não terão aula na terça. Aí, nós temos a N2. A N2, ela vai ser feita da seguinte maneira, vai ser feita uma prova de múltipla escolha, ela vai ter mais ou menos ali, pelo menos 8 questões. Eu estou pensando se eu vou fazer mais questões, porque quanto menos questões, mais pesado fica. Porque assim, se você tem lá, cada pergunta fica mais pesada. Então, se você erra uma, ferrou. Então, você ia tirar 10, errou uma, vai tirar 7. Então, estou pensando se 8 é um número legal. Estou pensando talvez fazer 10 perguntas de múltipla escolha. E é isso. E provavelmente a N2 ela vai cair no dia, entre os dias 30/11 e 4 de dezembro. Então, como as nossas aulas são às quintas, muito provavelmente
vocês terão a prova no dia 3 de dezembro, da N2, tá? Então, datas. A partir do dia 24 de agosto, vocês já vão ter disponíveis as perguntas da N1. E vão ter ali até o dia 8 de, de outubro, ou seja, mais de um mês, para entregar. No dia 6 de outubro, vocês têm a prova integrada, ok? E a N2, que é a prova regimental, ela vai acontecer no dia 3 de dezembro. Então, são essas formas de avaliação para contabilização de nota que a gente vai ter aí nesse semestre. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá. Presenças. A gente continua com a forma de, de contabilizar a presença por meio do fórum. Só que em reunião com os professores, talvez alguém tenha comentado já, a gente entendeu que ficou um pouco complicado um ponto específico, que foi assim, tem lá o fórum, aí o professor, como eu fiz isso, por exemplo, não fecha o fórum. Aí o colega lembra que, poxa, se eu não participar do fórum, eu vou ficar com falta. Aí ele vai lá e participa de todos os fóruns, dos fóruns, né, cada aula um atrás do outro. Só que aí perde o sentido pedagógico do negócio, porque assim, beleza, ele participou, então ele não vai ficar com falta. Só que o que se aprendeu nesse processo? Se aprendeu nada, entende? Ou se aprendeu o quê? Que eu não posso deixar as coisas para a última hora, porque senão vai ser muita emoção. Então, para não ficar para a última hora, a gente entendeu que o fórum ele vai ficar uma semana disponível para vocês. Então, o fórum de hoje ele já está disponível e ele vai ficar até às 23h59 do dia anterior à nossa próxima aula, ou seja, até às 23h59 de quarta-feira. Então, para vocês participarem dos fóruns de qualquer disciplina, sempre lembrem de participar, na pior das hipóteses, um dia antes. Então, terminou a aula hoje, daqui a pouco, 9 horas, eu vou entrar no fórum e vou participar, eu vou ler, vou pensar o que eu vou lá escrever, com base na aula, ou eu prefiro ler o texto antes para depois, aí no final de semana eu respondo o fórum, tudo bem, isso é com vocês, entende? Cada um de vocês vai organizar do que não está disponível, meu anjo. Escreve aí pra gente que a gente tenta já. O fórum, dá uma atualização lá depois, tá na primeira semana, porque eu fiz o teste, ele aparece como disponível, mas se não tiver, eu mando lá uma mensagem para o SEAD virtual para eles liberarem, mas tinha que estar liberado. Vou até entrar aqui também para ver. Mas enfim, a gente vai resolver isso, tá, Anjo? Mas em linhas gerais, é isso. Participem com antecedência, tá? Porque vai constar como presença, mas o fórum é para ajudar vocês a fixarem o conteúdo. Ah, show, legal. Beleza, ótimo, obrigado, Juliana. Então, seguinte, é isso. Fórum presença. Nossa, semana passou e não entrei no fórum lá da disciplina escolar e educacional. Vai estar fechada. Então, ficou com falta. Então, o que é legal? O que eu sugeriria para vocês? Como a aula termina às 9, entrem no fórum, na sequência. Vejam se a pergunta é muito complexa. Não, a pergunta tá, que nem a pergunta dessa semana é a respeito da trajetória de vocês. Da minha trajetória eu não preciso ler, eu preciso só pensar um pouco aqui para ver o que eu quero escrever, não quero me expor demais, ou eu vou escrever, eu não preciso estudar, eu só preciso pensar um pouquinho aqui com meus botões, porque é a partir da minha trajetória. Agora,
Digamos que a semana que vem é uma pergunta a partir do texto. Eu preciso ler o texto antes. Eu li o texto? Não, não li. Então, eu não vou poder responder agora o fórum, eu vou ter que ler. Então, hoje é quinta-feira, então eu vou me programar para entrar nos fóruns no final de semana. Beleza. Entende? Percebe? Não tem uma. Depende da organização que vocês quiserem fazer e vocês puderem fazer. Entende? Organizem da melhor forma, mas o que eu estou dizendo é começo do semestre. Se organizem, ok? Não deixem para fazer isso, porque senão não vai ser legal. Porque pode cair o AVA. Ah, professor, mas olha que fui participar, eu tô com falta, eu estourei, mas nesse dia que estourou, o AVA ficou fora do ar, professor. Então, mas e os outros dias que ele não ficou fora do ar? Entende? Então, antecipem essas questões e façam essa organização. Então, a gente falou de avaliação, falou dos fóruns, e o fórum vocês devem participar da seguinte forma: colocando lá a resposta de vocês e interagindo com pelo menos um dos colegas, ok? Quem vai ser esse colega? Vocês escolhem. Não tem nenhum juízo de valor e interajam lá na pergunta no comentário que vocês acham que é interessante, que vocês podem contribuir. Aí é com vocês, isso é livre. Tá bom? Então, fórum, e ele conta como presença e até uma semana, até o dia anterior, ou seja, no nosso caso, até as quartas-feiras, às 23h59. Com relação ao fórum, alguma dúvida? Tranquilo, né? Nenhuma grande novidade, é só a questão do prazo. Então, fórum, avaliações, presenças. Lá no fórum, vocês vão ver que tem a parte de lista de presenças. Aquilo ficou como, até a reunião que a gente teve com o SEAD, ficou opcional para o professor, porque lá não conta como. As presenças que o professor lançar no AVA, para quem já entrou, aquelas presenças do AVA, elas não vão para o boletim, para o histórico de vocês lá, não vai para lá. Então, o professor ele tem que lançar duas vezes. Então, eu confesso que eu não me sinto muito motivado a preencher as presenças de vocês lá. Vamos ver como vai ser o semestre. Ah, professor, poxa, não está dando para acompanhar as presenças, ou eu perceber que tem gente que está comendo bola com falta, e eu penso sobre como é que eu vou disponibilizar a presença de vocês, tá bom? Se é por lá, a gente volta a conversar sobre isso. Mas como não é obrigatório, então eu não queria me comprometer a dizer, olha, acompanhe as presenças por lá, porque aí eu vou me comprometer a alguma coisa que talvez eu não vá cumprir, entendeu? Mas eu deixo aberto para a gente voltar a conversar sobre isso, se vocês quiserem, tá? Sobre como disponibilizar a presença para vocês irem acompanhando. Legal? Então, basicamente é isso. Licença, professor. Oi, fala, Anja. Boa noite. A Camila, Boa tudo noite. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Deixa eu que eu entrei um pouquinho mais tarde, deixa eu só entender o fórum. O fórum, então, a gente vai ter que responder no mesmo dia depois da aula. É isso? Não necessariamente. É Mas você assim, diz assim por uma questão até da gente se organizar. Por isso. mais por organização, porque assim, você vai ter uma semana para responder o fórum. Uma semana, o importante é você gravar quando o prazo termina para as Aham, semanas. A gente combinou aham. entre os professores, aí tem que ver se o professor vai manjar de como mexer nas tecnologias, porque assim, eu digo por mim, tem coisa que eu vou aprendendo como se faz, né? É. Mas, aí, ô professor, o senhor fechou o prazo antes da hora, tal, mas o que que foi combinado com os professores? Uma semana para participar do fórum, contando a partir da aula. Mas Uhum, então, quando termina essa semana? Às 23h59 do dia anterior à aula. Ou seja, uhum, a aula de hoje, você tem até quarta-feira, que é o dia anterior, até as 23h59 da noite, entendeu? uhum. Ah, nossa, Entendi. tem aula do professor hoje, quinta-feira, eu não fiz o fórum da semana passada, perdeu, entende? Agora eu tô dizendo, poxa, mas você precisa fazer isso hoje, Camila? Não, a não ser que você se organizou para fazer hoje. Aí Entendi, depende, professor. entendeu? Entendi.
Entendi, tá bom. Depende da tua organização, mas você tem uma semana. Não, para mim o melhor dia para responder fórum é, sei lá, no domingo de manhã. Beleza, é Tá com bom. você. Fechou? Obrigada. Fechou, obrigada. Nada. Bom, é isso, gente. Do que eu tenho assim de mais objetivo para passar para vocês é o seguinte. Aí eu quero voltar a compartilhar a tela só para mostrar, terminar de mostrar aqui o plano de aula. Aí a gente, se não tiver nenhuma dúvida, aí eu queria propor uma reflexão aqui inicial, que a gente pode continuar lá pelo fórum pensando, mas vamos terminar pelo menos a nossa parte aqui do conteúdo. Ok? Então, as metodologias, basicamente, por isso que eu já falei das avaliações do fórum, porque essas são as principais, tá? Agora, as nossas aulas expositivas, você já sabe como eu geralmente dou aula, então as nossas trocas, os comentários, não tem problema de me interromper, de tirar dúvidas, eu até gosto que vocês façam isso, e vamos tocando assim, tá? E você sempre tentar trazer situações, problemas, para a gente pensar junto durante a aula. Isso é importante também. Alguns vídeos, algumas coisas mais complementares também eu vou querer usar com vocês esse semestre também. Professor, Oi? oi, é que eu só me perdi numa coisa, só para confirmar. Então, é a resposta do fórum que vai validar nossa presença, mais um comentário ou dois ainda? O Roberto, e aí ele não confirmou, eu também esqueci de... Ah. Não, na verdade, assim, Verônica, são as duas coisas. Então, assim, as regras do fórum para contabilizar a presença, você tem que deixar lá a sua participação, e você tem que comentar em cima, interagir com algum comentário do seu colega, Ah, sim, não, é entende? porque essa interação, no semestre passado, a gente tinha que fazer duas interações. Além da resposta do professor, a gente tinha que fazer duas interações. Então, É, quando o Roberto falou uma, e aí ele falou uma, agora está me reforçando isso, que é uma interação. assim, se vocês entrarem lá no fórum, agora, muito provavelmente, posso ver isso agora, mas muito provavelmente está falando que são duas interações. Muito provavelmente. Deixa eu entrar aqui. Não, do aluno não, né, pô, professor. Então, muito provavelmente vai falar sobre duas interações. Se tiver falando duas interações aqui, a gente já fecha nesse assunto, mas se não É, estiver, não, acho falando o comentário da resposta e mais um comentário do colega. É um só. então Então, é são isso. duas interações, acho que contando com a resposta da. Isso, exatamente, exato. Cadê o fórum? Exatamente. É isso mesmo, Verônica. É o que faz mais sentido, né? Então é isso. Vocês deem a resposta para a reflexão que foi proposta e interajam no comentário de um dos colegas. Aí o critério é de vocês, tá? Eu coloquei aqui que, ó, quais conexões vocês percebem entre educação, escola e psicologia na trajetória de vocês até aqui? É uma pergunta meio ampla, mas ela exige de vocês um pouquinho de reflexão, né? Então, poxa, mas quais são as minhas conexões? Porque são três coisas que não necessariamente elas estavam conversando até agora, mas agora elas vão ter que conversar. Então, eu queria entender de vocês como que vocês pensam. Poxa, não sei, professor, nunca pensei sobre isso, porque a escola para mim ficou lá atrás. E agora? Não, vamos ter que pensar sobre isso. Eu digo isso porque, assim, quando na minha graduação eu fui fazer, eu fiz lá, muito parecido, né? Fiz a disciplina de psicologia da educação. O nome muda, mas vocês vão ver que o nome não quer dizer muita coisa, mas não define também, né?
Mas a psicologia educacional e escolar, depois a gente faz o estágio. E eu fui fazer o estágio, um dos estágios requeridos, eu fiz no colégio, nem tanto porque eu quis, é porque acabou calhando, sei lá, eu fiz no colégio onde eu fiz o ensino médio. E à época eu já tinha me formado há um tempo e eu voltei para o colégio. E obrigatoriamente eu acabei tendo que fazer uma série de reflexões, porque assim, tinham coisas que eram muito parecidas e tinham coisas que eram muito diferentes da minha época, porque deu um salto de anos entre o final do meu ensino médio e a época da graduação que eu voltei para a escola. Então, muita coisa tinha mudado e muita coisa permanecia a mesma. E eu tive que repensar. Poxa, então era assim, porque aí você vai conversar com o cara que te deu aula, como coordenador pedagógico, mas não mais como aluno, mas como psicólogo em formação, porque a partir do momento que você está na prática, as pessoas não te veem mais como, ah, ele é o estagiário, vem cá, essa coisa para estágio obrigatório, o paciente lá na clínica, quando vocês começarem a atender, não vai ver vocês como, ah, ela é estagiária, ele é estagiário. Não, é a minha psicóloga. Ela está estudando, mas ela já é minha psicóloga, ele já é meu psicólogo, entende? Então a gente acaba tendo que assumir essa postura mais profissional. Se eu não tivesse feito essa reflexão, digo por mim, eu teria feito um mau estágio. O que é fazer um mau estágio? É você não nem conseguir apreender a experiência e, consequentemente, não conseguir atuar de uma forma a, a também beneficiar não só a si, mas beneficiar as pessoas no seu entorno, no caso, os alunos, a comunidade escolar e os professores. Então, eu tive que pensar assim, poxa, eu estava nesse ambiente, tem coisas que eu não vi aqui, agora eu estou vendo. A pessoa que eu tenho muito carinho, que é meu professor, agora está falando de coisas que eu nem sabia que ele passava, e que ele já passava quando eu estava aqui. Então, a gente precisa rever. É muito parecido quando a gente vai começar a atender na clínica. Se a gente nunca sentou na posição do paciente, como paciente, a gente nunca vai entender o que é um paciente. Nossa, mas eu já sou psicanalista, eu já sou comportamental, eu já fiz pós-graduação, mas tu já fez psicoterapia? Nossa, nunca fiz porque nunca precisei. Ah, meu amigo, então olha, tá ruim pra você, porque você não sabe o que é ser paciente, cara. Você não consegue ver pela perspectiva do paciente. É uma perspectiva muito rica e que não substitui e nem altera a necessidade que a psicóloga tem de ser psicóloga, mas que é fundamental, porque senão a gente não consegue saber como a outra pessoa, de um ponto de vista empático, né, a gente viu isso no semestre passado, né, lá nas perspectivas fenomenológicas, a gente não consegue apreender o que o outro está trazendo. Mas isso é em qualquer abordagem, não só na, não só na fenomenologia. Se for comportamental, eu não consigo entender todas as variáveis. Se for na psicanálise, eu não estou entendendo a transferência. Eu não vou conseguir compreender os aspectos contratransferenciais, porque tudo isso diz sobre esse encontro. A gente está sempre falando de um encontro. Se eu não souber o meu percurso nesse encontro, então fica uma coisa meio capenga, né? E não dá para fazer ciência humana sem entender o que há de humano também em nós. Então a pergunta é um pouco nisso. Fiquem à vontade para responderem aí, sem a necessidade de reflexões, talvez uma reflexão tão com base no texto, mas podem usar também, fiquem bem à vontade para fazer isso, ok? Conteúdo programático, então a gente tem previstas 22 aulas, para completar a carga horária de 66 horas, né, da disciplina.
Então, nós temos hoje, que é a apresentação da disciplina, conteúdo programático, critérios de avaliação, cronograma de atividade, bibliografia. Então, vocês estão vendo que a gente já está já caminhando para o final da aula de hoje. Mas eu queria deixar no finalzinho uma provocação para a gente pensar um pouco. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre instituições escolares, conceito, história, historiografia e práticas, né? E depois, na semana outra, a gente vai falar do porquê o psicólogo precisa compreender o percurso da história da educação brasileira, breve história da educação até o plano nacional de educação. Então, a gente vai falar, basicamente, nas próximas 3 aulas, a gente vai fazer um percurso histórico a respeito das escolas, a respeito dos processos educativos e a respeito da psicologia nesse processo todo. Entendem? Então a gente vai ter que revisar o que foi feito agora, o que foi feito até agora, porque a gente, embora não está há 500 anos, desde o descobrimento do Brasil, a gente não está aqui, ou a inauguração desse lugar que se convencionou chamar de Brasil, né? Não sei se os povos originários concordam muito com isso, mas com certeza não. E nem aqueles que foram trazidos à força, né? Mas no final a gente está nessa construção chamada Brasil, né? Nesse país que é o nosso país. A gente pode pensar todas aquelas coisas lá que a gente pensou, né, de comunidade, de nação, de sociedade, mas esse bolo todo é o que a gente chama de Brasil e que nós temos algumas conexões, né? Mas mesmo a gente não sendo responsabilizável ou culpável pela história, pelos acertos e pelos erros da educação, pelos acertos e erros da escola, pelos acertos e erros da psicologia, a gente, quando chegarmos no status de psicólogas, a gente acaba herdando isso. Que maravilha. Por quê? Porque você chega numa escola que tem aqueles problemas. Nossa, mas isso é culpa do governo, isso é culpa da sociedade, isso é culpa do capitalismo, ou é culpa do comunismo, ou isso é culpa do Papa. Não, isso também é culpa da psicologia. E é meio ruim fazer essa leitura. Mas também, que nem no meu caso, quando eu volto para a escola a qual eu estudei para fazer lá o meu estágio, talvez eu não me sentisse culpado, mas eu me sentisse responsabilizado, de uma certa maneira. Assim, poxa, não faz tantos anos que eu saí daqui. E aí você chega querendo que os alunos tenham uma participação mais cidadã, sabe, na escola, e essa participação não acontece. Poxa, mas faz poucos anos que eu estava aqui e eu não tinha essa participação, entende? Então, eu preciso me rever, preciso inclusive falar, olha, na época eu não entendia, mas não tinha psicólogo, agora eu estou aqui. Então, agora essa transformação, eu vou ser agente de transformação nesse espaço. Então, essa revisão crítica é rever de onde nós saímos e pensar com mais critério onde nós queremos e podemos chegar. Então, essas próximas 3 aulas, a gente vai conversar um pouco mais historicamente e reflexivamente sobre isso. Particularmente, eu gosto dessas discussões. Aí, depois, a gente começa a avançar para entender um pouco mais sobre os processos. Então, principais modelos educativos, as aproximações entre psicologia e educação, os problemas da patologização e da biologização do pedagógico, a judicialização, a medicalização, ou seja, coisas que são estranhas e que entram de maneira forçada no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o adoecer institucional, uma visão meramente biológica, a utilização de medicamentos para garantir o rendimento escolar, os aspectos judiciais, enfim. Mitos e preconceitos em torno das políticas públicas e dos agentes entre a criança que não aprende. Depois, políticas públicas em educação e atuação do psicólogo, né? Discurso oficial e as consequências no processo da escolarização, ou seja,
Existe um discurso que é o principal, mas existem também como isso reverbera nas escolas. Então, na nossa primeira, e aí vem o que seria a avaliação bimestral, mas a avaliação ela vai ser dentro desse contexto aí que nós já vínhamos conversando, ok? Pensando em N1. Então, vocês podem ver que nosso primeiro bimestre, nosso quase entre bimestre e trimestre, né, até o dia 15 de outubro, a gente vai discutir sobre todas essas bases científicas, históricas, sociológicas e da própria formação da psicologia e quais as relações que a psicologia tem com a educação e que elas são bem antes de 1962, tá? Elas remontam aos jesuítas, lá para os idos do século XVI, XVII. Então, já se tinha uma pré-psicologia ou uma psicologia não científica e não laica também, no fazer dos educadores, que depois foram expulsos com o advento da vinda da família real portuguesa, do advento do iluminismo. Então, tem uma discussão importante que a gente vai ter que fazer. É importante que que o psicólogo entenda a sua própria história, a história da sua profissão. Não dá para ser alienado desse aspecto. Pode ser que, poxa, professor, isso é um assunto mais chato, vamos para a prática. Então, mas prática sem reflexão é só uma repetição e que pode fazer cair em modismos, em erros, e não é a proposta formativa de vocês, tá? Aí no segundo bimestre, a gente vai ter essas aulas. Atuação diante da queixa escolar na clínica e na instituição escolar, um modelo crítico de atuação do psicólogo, da psicóloga diante de problemas de aprendizagem, atuação diante da queixa escolar, não, aqui foi mal, hein, repetiu aqui sem querer. Mas, de uma determinada forma, a gente vai continuar o assunto. O atendimento à queixa escolar, então a base aqui na aula 14, depois um estudo de caso, para nós pensarmos juntos, em situações problemas, depois a atuação diante das dificuldades de aquisição da língua escrita. A gente depois vai continuar esse assunto, né, na aula seguinte. Depois, a atuação diante da formação dos professores, porque o psicólogo, a psicóloga podem ser úteis também nesse processo, a gente pode atuar em cima desse processo formativo, não só com a queixa escolar, mas também no processo formativo dos professores. 19, documentos produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais orientando a atuação da psicóloga e do psicólogo em demandas escolares. Então, existem materiais dos conselhos dizendo como nós temos que agir. E a avaliação regimental, substitutivas, vistas de notas para quem, a substitutiva para quem porventura precisar, faço votos que ninguém precise, e aí lá, depois do dia 4 de dezembro, o encerramento da disciplina, e aí a gente já vai estar acabado, cansado, desgastado, mas todo mundo lavando a mão, usando máscara, evitando sair das aglomerações e afins, vai estar todo mundo vivo e de férias. Ok? Dúvidas sobre o que a gente conversou até agora? De boas, tranquilo? Tranquilo, pessoal? A Verônica perguntou aqui, para a próxima aula, já teremos arquivo de leitura no AVA? Já está lá, tá, Verônica? Está na aula 1, porque assim, não tem como eu dar uma leitura para vocês antes da primeira aula, né? Então, não tinha como ter mesmo. Mas o texto que está lá, ele já vai servir para a próxima aula, que é esse que está... ele está aqui, ó, até falar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Semana 1. Só um segundinho. Baixar material complementar.
vocês conseguem baixar por lá. Então tem um texto em PDF que é chama assim, Psicologia, que é esse texto, cadê? Que é esse texto aqui. Psicologia educacional ou escolar? Eis a questão, que é da Marilene Proença Ribeiro de Souza e da Débora Barbosa. Texto muito bom, é muito interessante para a gente, para pensar a psicologia. Então, tem os primeiros, ela consegue entrevistar os primeiros psicólogos, o Arrigo, a Maria Helena Pato, a própria Marilene Proença entra também nessa lista. Então, são pessoas aqui em São Paulo e algumas em outros estados, mas que elas vão dando ali a sua entrevista e elas vão juntando junto com... Isso foi uma tese, né, de doutorado e que se transformou nesse artigo, uma parte da tese, né? E aí elas vão montando a história da psicologia aqui no Brasil relacionada com a educação. Então, a tese dela, da Débora Barbosa, é que pelas entrevistas, pelos documentos históricos, é que, de uma certa forma, a, a psicologia e a educação, elas têm uma relação, assim, muito íntima, muito porque a psicologia, em parte, surgiu de dentro da educação aqui no Brasil, porque existe uma psicologia que surge de dentro da medicina, com os psiquiatras que são psicanalistas, com os psiquiatras que são de uma fenomenologia psicopatológica, nasce também na filosofia, mas também nasce de dentro da educação. Então, os primeiros psicólogos, nem todos eram médicos ou filósofos, mas eram também pedagogos, eram educadores lá na década de 60, em 62. Então, o texto é muito interessante, já está lá para vocês baixarem, ok? Então, para deixar aqui, acho que nem dá para a gente discutir pelo tempo que nós combinamos, mas eu queria compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Sim? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho. Aqui não funciona. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o que eu queria. Então, uma pergunta que eu acho que fica para nós aqui, né, para a gente pensar, e que me parece que não há uma resposta apenas, e nem há uma resposta definitiva, de quais são as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem durante o período de distanciamento social e mais, né? Quais são as principais dificuldades que se vivencia nesse período? Eu acho que isso diz muito respeito também à nossa própria trajetória, né? Não só como mães, como pais, como tias, como irmãs, mas também como estudantes do ensino superior. Eu sei que a gente tem dificuldades, porque eu também tenho dificuldades. Eu, quando penso em dar aula, eu penso de ir até a sala de aula, usar a lousa, conversar com vocês, como a gente fez no começo da nossa trajetória. Mas que nós tivemos que enfrentar essas dificuldades todas, e sei que as dificuldades, elas são um pouquinho mais amenas para alguns, mas elas são um pouco mais intensas para outros, né? Aí o professor coloca a câmera para ver vocês um pouquinho, a pessoa já começa a se ver e fecha, né? Mas tudo bem, pessoal, faz parte. Então existe também as dificuldades de uma série de outras pessoas, né? Quem já está com filhos na época de escolarização, está agora com um dilema. Foi bem difícil o período de distanciamento social, só que agora muitos pais precisam voltar para os seus trabalhos, e mesmo com a curva média de mortes estando
entre aspas, estável, mas muito alta, acima dos 1.000 casos, e a gente, infelizmente, tudo indica que vamos bater o recorde aí de 100.000 mortes, se já extraoficialmente já não tivermos batido já há bastante tempo, mas batendo esse caso de essas 100.000 mortes, os pais, os responsáveis, vão ficar temerosos de deixar os seus filhos irem para as escolas, porque eles podem se tornar vetores. Mas e o ensino-aprendizagem? Será que ele aconteceu nas casas? E se não aconteceu, quais foram as dificuldades? Não existe ainda muitas respostas para isso. E aí, deixa eu achar aqui. E aí tem um pouco isso, né? A expectativa, né? Do responsável, da responsável com crianças de várias faixas etárias, interagindo, lendo, uma casa toda arrumadinha, né? Uma bagunça bonitinha, mas na real, o caos, né? Impera. É outra, e aqui eu acho que ainda tá bonitinho ainda, viu? Que é foto para site de imagens, né? Eu acho que a real é bem mais complexa, assim, do que eu observo, do que a gente vive, né? Não é o menino com a panela na cabeça só, né? É a casa literalmente pegando fogo. Aí eu queria compartilhar com vocês esse estudo de caso, que eu acho que fala muito sobre muitas situações, e não é alguma coisa para gente discutir agora em aula. Eu vou apresentar esse caso para vocês num outro momento, mas para vocês já começarem a observar um pouco das situações, problemas que a gente enfrenta especificamente na situação da psicologia educacional escolar no momento da pandemia. Diz o seguinte, eu vou ler com vocês aqui. Graça é consultora de vendas de planos de saúde e devido à necessidade de isolamento social durante a pandemia da Covid-19, ela começou a trabalhar no esquema home office. Ela é mãe de 3 filhos, Gustavo Júnior, 13 anos, Henrique, 7 anos, e Ana Clara, 3 anos. Graça se divorciou há 2 anos e divide a guarda dos filhos com o ex-marido e pai das crianças, Gustavo. Como Gustavo é enfermeiro hospitalar, ambos decidiram que os filhos devem ficar na casa de Graça para evitar contágios. Embora Graça percebeu um aumento na busca por planos de saúde, ainda está se adaptando a trabalhar em casa, ou trabalhar de casa. Como seus filhos não estão indo para creche e escola, torna a adaptação mais difícil. Graça tem estado mais tempo com os filhos, porém exclusivamente sobre seus cuidados, o que tem gerado mais prazer e mais cansaço. Juntamente com a dificuldade de adaptação de ambos, ela percebe uma queda importante no desempenho do Gustavo Júnior, o Juninho, de 13 anos. Henrique, de 7, tem brigado muito com a Ana Clara, de 3 anos, que, segundo ele, vive mexendo nas suas coisas. Como mãe, Graça se sente muito culpada, mas diz para si mesma que tem que segurar a onda. Juninho diz que não estuda porque Henrique e Ana o atrapalham. Henrique também está com dificuldades de fazer os deveres. E ela nos procurou a Universidade Ibirapuera, né, nesse estudo de caso, né, os nomes aqui são todos fictícios, para pensarmos juntos como ela pode favorecer um ambiente mais interessante para os filhos aprenderem durante o período de isolamento social. Legal? Por exemplo, essa é uma questão que pode muito bem acontecer durante o nosso processo. Pode acontecer. E eu tô vendo o Everton Luan com o seu bebê. Então é uma situação que vocês devem estar vivendo na pele, né? É lógico que essa é uma situação específica aqui, criada e pensada aqui para a disciplina, mas é um ponto para a gente pensar, ou seja, não são só
situações, problemas da criança que tem dificuldade de aprender no ambiente de uma sala de aula e que era esperado para que aquela idade ela aprendesse a ler e escrever e ela não. Não, os problemas são um pouquinho mais complexos, porque a gente pensou a psicologia escolar para dentro das portas da escola e agora não tem mais escola nesse momento, não do jeito que a gente pensava. As crianças vão voltar para uma nova escola onde o contato físico é importante para o processo de desenvolvimento delas, e quando ela quiser espontaneamente abraçar uma outra criança, ou até brigar com outra criança, ela não vai ser, ela vai ser privada disso. Ela pode querer abraçar o professor, a professora, para demonstrar afeto, porque se a gente pensar em Rivalon, em Vygotsky, a criança precisa do processo afetivo, o seu conjunto afetivo, mas ela não vai poder expressar. Por quê? Risco de contágio. Então, pensa, e outra coisa, o professor, no estresse, o professor, por exemplo, do fundamental no estresse, está diante, assim, e se essas crianças forem vetores? Porque agora eles vão passar a mesma coisa que nós, profissionais da saúde, passamos lá na frente hospitalar. Eles são os novos profissionais que podem estar arriscados de serem contaminados. E se o professor adoece? E se esses 30 alunos ficam sem o sem o seu professor, que agora está em quarentena, está adoecido? Percebem? O processo de ensino-aprendizagem fica prejudicado. O elo é muito frágil. Bastou a pandemia para mostrar todas as nossas fragilidades, inclusive, quem dera fosse só aí, mas inclusive no processo de ensino-aprendizagem. Então, só nesse exemplo que eu dei para vocês, é um exemplo em milhões. Então, o que a psicologia pode pensar? Eu acho que a psicologia tem muito a ajudar nesse processo. Só que a gente vai precisar, claro, fazer um exercício crítico e entender como é que a gente chegou até aqui, historicamente, né? Então, a gente vai ter que fazer uma leitura meia-culpa, para a gente saber onde é que a gente pode chegar como profissão. E acho que é muito provável, eu torço, imagino que isso possa acontecer, a gente conversa sobre isso semana que vem, mas eu acho muito provável que quando vocês formarem, já exista abertura para psicólogos escolares no ensino público. Eu acredito nisso porque já é uma briga muito antiga, e devido, principalmente, o que aconteceu, outro problema, o que aconteceu em Suzano, vocês devem lembrar bem, e aconteceu dentro de uma escola, e foi visto como é importante ter psicólogos e também assistentes sociais muito mais próximos da escola. Então, percebe, seja pela pandemia, seja por essas tragédias sociais, a gente precisa pensar a escola, precisa pensar o processo de ensino-aprendizagem, e a gente precisa ampliar nossa compreensão sobre esse assunto para que, mesmo que a minha atuação seja com uma criança que está com problema de ensino-aprendizagem, para que a minha atuação ela não seja só individualizante daquela criança, mas que ao atuar naquele caso, eu possa alcançar também o professor, os colegas, a família, ajude a escola a repensar os seus processos, porque às vezes não é a criança, às vezes é um processo escolar, um processo social, pensar políticas públicas, percebem? Então, a gente tem muito a ganhar aí com essas reflexões, ok? Batemos a meta, 21 horas. Ó, o professor tá pontual, hein? Aí, assim, aí a Verônica pensou, eu quero ver o professor manter isso. Vou me esforçar, meu anjo. Eu levanto a bola, eu mesmo chuto, né? Eu vou me esforçar. Tá bom, queridas? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, queiram expressar antes da gente encerrar? Tranquilo, então? Então, é isso. A aula, ela vai estar gravada. Eu vou... Para quem não pôde participar, Verônica, por uma questão X, também não dá para saber tudo o que acontece, mas eu, no máximo, disponibilizo até o mesmo dia antes das 11 da noite. Então, no dia seguinte, vocês com certeza que vocês conseguem ver a aula de novo, tá?
Porque eu tenho que fazer o downloading, aí eu tenho que fazer o upload no YouTube, tal, isso aí pode levar mais tempo do que eu, às vezes, imagino. Tá bom, meninas e meninas? Gente, um prazer rever vocês. Que bom que a gente está se vendo de novo com menos tempo aqui do que eu imaginava, né? Eu achei que ia ver vocês lá na frente, estou vendo já nesse semestre. E saber que vocês estão aí. Então, espero que estejam bem, tá? Se precisarem de alguma coisa que a gente puder ajudar, conta com a gente. Tá bom? Bom descanso para vocês. E participem do fórum, hein? Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. Boa Verônica. noite. Tchau, Tchau, querida. pessoal. Um beijo a todos. Obrigado, Beijo, professor. gente. Tchau. Valeu, Cláudia. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, meu anjinho. Bom descanso.